Pai do Senhor, queridos, vamos poder estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vou tentar me ajeitar aqui, porque eu não consigo segurar o microfone e eu vou me adequando, não se espante comigo, tá bom? Só a Escritura é o nosso tema de hoje, muito bacana. Espero que o Senhor nos dê graça para falar. Então, eu quero convidá-los, antes de iniciar minha fala, efetivamente, a curvar a sua cabeça e fazermos uma oração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aqui estamos. Faça a minha oração em nome de Jesus. Peço ao Senhor que me ajude, que me dê graça, que siga a Tua palavra como ela que possa ser do Senhor instrumento, meio pela qual o Senhor deseja falar e se manifestar. Que a Sua palavra molde o meu caráter e me torne um cristão melhor, e que ao sair daqui, Senhor, eu possa refletir acerca das Tuas sagradas letras. Esse é o meu pedido e eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Se eu estivesse em outro lugar, eu não mexeria tanto, mas eu estou na minha casa. Na minha casa, eu abro a geladeira, vejo o que tem dentro, bebo, né? Enfim. Muito bem. O tema envolve a questão da reforma protestante, e em muitos sentidos a reforma protestante foi crucial na interpretação cristã das Escrituras. Então, me parece que nesse período estamos em um domínio de interpretações que serão quebradas, mormente interpretações alegóricas, né, acerca da Escritura. Então, nós estamos no fim do primeiro século, início do segundo ao quarto século, onde os apóstolos já faleceram, os apóstolos do Senhor haviam falecido, e ocasião em que surgem os grandes concílios ecumênicos da igreja, as reuniões para decidir o futuro da igreja, como as questões doutrinárias e disciplinares se dariam daí para frente, né? É importante a questão hermenêutica, e é basicamente o que trataremos um pouco hoje, que é a questão da interpretação bíblica, a hermenêutica, extremamente importante, né? E esses concílios se reuniam para ver como a igreja de fato iria interpretar as profecias, os personagens, os eventos e tudo aquilo que iria acontecer. É bem curioso para mim, porque na semana próxima passada eu passei por uma pessoa que não faz parte do nosso contexto aqui da nossa igreja, de uma outra denominação, e me parece que essa pessoa estava um pouco zangada com a igreja de onde fora. E ela, me parece, agora era uma desigrejada, né? Ou seja, ela não tinha lugar algum para ir. E ela dizia a uma outra pessoa, eu estava tomando um café perto, e ela dizia assim a outra pessoa: bom, eu agora, o meu negócio é só Cristo, esse negócio de igreja não vai, eu sou a igreja. Aí eu fiquei imaginando, meu Senhor, eu acho que essa mulher nunca leu a Bíblia na vida dela. Era dizer que ela só, apenas ela é a igreja, é uma falha muito grande de interpretação, né? Imagine você, e a Bíblia diz assim, não pode dizer o pé, a mão eu não preciso de ti, não pode dizer a orelha, eu não estou seguindo aquela sequência exata que está lá escrita, né? A orelha não pode dizer ao pé, eu não preciso de você, a cabeça não pode dizer aos braços, eu não preciso de você. Ou seja, o corpo é uma composição de vários membros, não um membro apenas, né? Imagine você se sair, alguém bater na sua porta, quando você abrir a porta e lá só está a perna, né? Ou então, de repente, você abriu a porta e lá só está a cabeça, né? Que cena horrível de seres andando um membro apenas, né? E eu vi que a interpretação daquela moça, embora ela estava indignada com o contexto que ela vivia, me parece ser uma interpretação, uma hermenêutica totalmente errada, e que nós precisamos, hora ou outra, tomar
muito cuidado. Outro dia eu ouvi também uma mensagem. Hoje talvez eu faça um pouco mais de crítica, tá bom, irmão? Eu não costumo fazê-los, mas talvez hoje faça um pouco mais. Outro dia vi uma pessoa pregando, me parece que uma pregação muito mais platônica do que cristã, não é? Todos conhecem Platão, aquele filósofo e tudo mais. Para Platão, o mundo das ideias é o mundo real, não é verdade? Platão disse, o real não é esse copo d'água, o real é a ideia que contém, ou o copo d'água, essa ideia, esse é o mundo real, isso é para Platão. E aqui no mundo físico, isso aqui não é real. E outro dia eu vi uma pessoa pregando, dizendo assim, aqui não é real, o real é o mundo, e aí se deslocou e fez essa frase ao Senhor, com todo respeito, sem fazer qualquer pronúncia de nome, porque é antiético da minha parte, mas, meus irmãos, isso me parece também não é uma interpretação correta, não é? Fazer essa dualidade, não é? É a mesma coisa, por exemplo, a gente ouviu os músicos aqui tocarem, e aí a gente vem para uma palavra, vem para a igreja fazer ensaio, aspas no ensaio, porque eu acho que no português muito difícil a gente encontrar uma outra palavra para dizer que a gente veio à igreja fazer o primeiro encontro do louvor e depois o segundo encontro do louvor e depois lá no culto do domingo o terceiro culto do louvor. Mas a grande verdade, eu penso que aquilo não é um ensaio, aquilo é verdadeiro. Toda vez que a gente se reúne ali para melhorar e preparar as coisas para o Senhor, a gente tem que tirar o melhor. O músico tem que tirar a melhor nota da música e aquele que vai cantar tem que cantar o mais afinado possível, porque aquilo ali não é um ensaio. Aquele louvor chega direto na presença do Senhor, do nosso Deus, a quem nós servimos. Então, algumas coisas, eu não consigo fazer esta dicotomia, esta divisão, né, essa dualidade, dizer, olha, aqui é um ensaio, não, tudo aqui é para a glória de Deus, né? Paulo disse, se eu como, glória de Deus, se eu tomo banho, glória de Deus, então, tomar banho não é um ensaio, né? A gente tem que tomar de verdade. Cantar não é vir aqui aspas, ensaio, para depois eu fazer de verdade, eu faço sempre de verdade, né? Então, aqui nós temos uma questão hermenêutica, quando surgem a liderança, os pais da igreja. Então, nascem duas linhas nítidas de interpretação bíblica nesta ocasião. A primeira é a alegórica, de Filo de Alexandria, né? Filo era extremamente alegórico. Ele interpretava a Bíblia com sentidos de que certamente ela não tinha, né? E eu vou ler alguma coisa até para que a gente não perca um pouco esse conteúdo, até porque eu também não sou, não tenho nenhum HD assim, sofisticado para guardar tudo, então, a hora ou outra, eu preciso olhar e preciso ler mesmo, né? Então, este homem chamado Filo de Alexandria, que também nessa ocasião surge uma outra escola que é o oposto de Alexandria, que é a Antioquia, que vai tratar a Escritura de forma literal. Então, nós temos duas escolas, uma escola alegórica e uma escola literal, né? Ou seja, o que é alegoria? Então, vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente já sabe. Mas como Paulo diz assim, eu nunca me canso de dizer as mesmas palavras, então vamos fazer uma recapitulação do que seja alegoria. Interpretar uma passagem alegórica, atribuir-lhe um sentido que aparentemente não está lá. Ou seja, encontrar no texto bíblico coisas que certamente não passaram na mente do autor. Isto é alegoria. Eu encontro no texto bíblico alguma coisa que nunca passou pela mente do autor. Eu trouxe, inclusive, uma interpretação de Filo de Alexandria da época. Veja o que Filo interpretou. Caim como sendo homem eloquente, sem conteúdo, que mata o que tem conteúdo, mas que não é eloquente. Agora eu pergunto a mim e a você, em que momento a Escritura diz isso? Em que momento a Escritura diz isso? Em nenhum momento.
Então, encontrar no texto bíblico alguma coisa que não está na mente do autor, ou que lá não exista, ou que traga um sentido oculto, me parece ser alegoria. Eu fui em um determinado lugar e a pessoa começou a falar, e naquela hora ela ia derrubar o gigante, Golias. Mas para derrubar o gigante era preciso apanhar as pedras. E aí ela começou a dizer que cada pedra significava uma coisa. E a última pedra, que era o S, né? Eu acho que ela jogou mais pedra do que Davi no gigante, mas até aí tudo bem. Mas aquela última pedra, que era o S, ela dizia que era o sangue de Jesus. E aí eu comecei a me perguntar, aonde está isso na mente do autor? Será que o autor está pensando em Jesus? Será que em momento algum? Ou então a gente, por exemplo, já ouviu pessoas rodearem os muros de Jericó, não é verdade? Eu nem lembro quantas voltas se deram no muro de Jericó, mas eu lembro que as pessoas muitas vezes enfatizavam, a primeira volta, a segunda volta, e lá na última volta tudo cai, porque aquela volta tinha um nome espetacular, né? Precisava chamar a atenção do povo. Então, nós temos aqui algumas questões alegóricas. Me lembro também dos mergulhos de Naamã, né? Os mergulhos de Naamã, cada mergulho um sentido, né? E à medida que ele dá o último mergulho, então Naamã sai como menino, mas o que mais interessa não é o milagre que ele recebe, mas o nome do último mergulho que ele dá naquele rio de águas tão escuras. Então, meus irmãos, essa questão hermenêutica é alguma coisa que nós precisamos sim prestar atenção. Não vai acontecer muito tão facilmente como eu estou citando aqui, mas pode acontecer, por exemplo, quando as pessoas fazem uma divisão de mundo, como fez Platão, né? Pode acontecer isso de forma muito mais elaborada e mais sucinta, e as pessoas não tomem ciência disso e achem que isso de fato seja um espetáculo. E com o surgimento da igreja de Antioquia, duas coisas muito importantes que surgiram lá, que ela diz o seguinte, que o melhor caminho para evitar a subjetividade descontrolada de uma interpretação alegórica é nos atermos ao texto das Escrituras e o sentido simples e evidente. Então, eu leio a Escritura e a Escritura fala por si só. Ela interpreta-se a si mesmo. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Deus não precisa do meu achômetro, Deus não precisa do meu pensamento. Ele é o Senhor. E quando ele supervisionou a Escritura, escrita por mãos de homens, ele sabia e sabe exatamente sempre o que faz. Então, interpretar a Escritura, ela mesma faz. Ela mesma faz. Tem resposta para tudo? Óbvio que não. A Escritura não tem resposta para tudo. Eu também já ouvi pessoas dizerem, a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia não tem resposta para tudo. Ela tem o suficiente para que nós conheçamos o nosso Senhor, reconheçamos Ele como nosso Salvador, né? E o aceitemos. Mas existem algumas coisas que a Bíblia não me diz. E se ela não me diz, eu não preciso ficar cutucando e caçando essas coisas, né? Não vou perder o meu tempo com essas questões. Ainda a escola de Antioquia dizia o seguinte: precisamos cuidar para não cair no extremo de nos tornarmos tão presos à busca do que o texto significou no passado e esqueçamos de perguntar o que ele significa no presente. Então, eu vejo que cometemos erro quando nós interpretamos bem o texto que aconteceu no passado, mas a gente não sabe o que ele quer dizer no presente. O que eu vou fazer com ele hoje? O que eu vou fazer com esse texto hoje? Quando eu leio a Escritura hoje, o que eu vou fazer com isso? A ideia que a gente tem em muitos lugares é que quando a criança vai nascer, a mãe aborta.
O menino não nasce, né? Ele não tem personalidade, né? Ele não tem personalidade, a criança não nasce. E em muitas das mensagens que eu pude algumas vezes ouvir, me parece que quando a criança estava para nascer, ela morria, né? Ela não vinha com vida, ela era abortada. Então, o que fazer com o texto bíblico nos dias de hoje também era uma preocupação da escola de Antioquia. Então, para entendermos melhor a hermenêutica dos reformadores, então devemos começar entendendo a posição que as Escrituras passaram a ocupar no pensamento deles. A gente precisa começar a entender que espaço a Escritura ocupa na nossa mente, ocupa nos nossos pensamentos. Os reformadores, por exemplo, eu não vou citá-los aqui, eles já foram citados aqui por muitos, certamente alguns os citarão ainda, mas o que me interessa hoje aqui não é citar os reformadores, não é? Então, mas o que eles rejeitaram, o que eles rejeitaram e combateram? Eles combateram o conceito de hierarquia na igreja, de que o Papa tinha a palavra final. Isso é que foi combatido pelos reformadores. E eles querem que a Escritura ocupe o seu espaço real. Perceba que a Escritura, ela não está abaixo do homem, seja ele quem for, seja ele a intelectualidade que o tenha, seja qual a posição que ele ocupe nesse planeta, não importa, nenhum homem está acima das Escrituras, e esta é a grande briga dos reformadores. Me parece que hoje a gente tem cenas semelhantes. Há algum tempo atrás, falei para vocês que eu me vejo obrigado a citar algumas questões. Eu fui a uma determinada convenção, sem precisar citar convenções. E aí, não era a minha primeira, mas era uma das primeiras. E, de repente, eu ouvi um alvoroço, as pessoas se mexerem, um vai para lá, um vem para cá, e eu fiquei meio... Eu falei assim, eu vou procurar a rota de fuga, para onde eu vou ter que correr. Como eu sou também da área de segurança e medicina do trabalho, eu falei assim, eu vou procurar a rota de fuga, onde eu vou correr, qual vai ser o lugar. E aí eu vi aquela movimentação e de repente vem umas pessoas segurando um no outro e fazendo um tipo de um corredor assim. Eu falei assim, não posso cair ali, se eu cair ali, não vai ficar bom para mim. Parecendo aqueles corredores holandeses. Mas enfim. E aí um pastor pregando, um pastor utilizando da palavra de Deus. E eu percebi que ele também parou. E que não disse mais nada. E aí eu vi que eu não precisava ficar tão preocupado, porque não era nenhuma briga, não estava acontecendo nenhum problema muito grave, mas alguém, um ser, estava entrando, e em função daquele ser, toda a liturgia do culto estava sendo neutralizada. Indefasui necol diofan derraçou. Até a palavra de Deus se parou. Aquilo me deixou bravo, muito bravo. E por quê? Porque não há ninguém maior do que a palavra de Deus. Ninguém. Não há ninguém. Não sou em desfavor de honra, muito pelo contrário. E também os reformadores não estavam querendo dizer que na igreja não existem autoridades, não é isso. Eles não estão dizendo que a igreja não tem autoridade, tem sim. Outro dia eu vi o pastor dizendo assim, que os homens nos considerem como ministros de Deus, autoridades. Tem sim, a igreja tem autoridades, e não poucas, e devem ser valoradas, e tem o seu papel, e eles são essenciais. Porém, nenhuma dessas autoridades estão acima da gloriosa palavra do nosso Senhor.
Nenhuma delas. Nenhuma. E esta era uma preocupação dos reformadores. Só a Escritura, só a palavra de Deus, é ela que de fato devemos seguir. E por quê? Pergunto eu. Porque a Bíblia é inerrante. Porque a Bíblia é infalível. Nós somos seres falíveis e errantes. Hoje você pode estar querendo dar um abraço em alguém. Talvez amanhã você queira apertar o pescoço deste mesmo alguém. Somos falíveis, somos volúveis, mudamos de ideia todos os minutos. Fazemos coisas e às vezes dizemos, eu não queria fazer isso. Não era isso que eu queria, mas acabamos fazendo. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é imutável no seu caráter. Ele não muda. Só Ele é capaz de dizer, eu sou um Deus imutável, que não mudo. Eu permaneço. Ainda que tudo mude, Ele continua sendo o mesmo. Então a palavra de Deus deve ser mantida, porque ela é infalível. Ela traz consigo uma normativa absoluta. Não contém erros. A Bíblia não tem erros. Aliás, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O verbo de ligação é a palavra de Deus. Alguns acham que a Bíblia contém, porque acham trechos que ela parece não ser a Escritura. Ela é a palavra de Deus. E espero que você acredite, assim como eu, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e ela traz consigo essa autoridade normativa absoluta sobre as nossas vidas. A Bíblia é inspirada pelo Senhor, embora tenha sido escrita por vários homens. Aí uma pessoa me perguntou, mas se foi o homem que escreveu, eu disse, quem escreveria? O jumento? O asno? O papagaio? Quem escreveria? A não ser aquele que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas a Escritura foi escrita sobre a supervisão de Deus. Ela foi escrita, inspirada pelo Senhor. E por isso ela pode ser chamada de infalível. Qualidade de que não se desorienta, não é verdade? E nem ser desorientada. Isso é ser infalível. Não se desorienta e nem ser desorientada. Esta é a gloriosa palavra do Senhor. Inerrante, por quê? Qualidade de estar livre de toda falsidade, de todo engano. Isso é ser inerrante, uma regra de guia certos. Se a Bíblia te diz, faça isso, não tenha medo, faça, vai dar certo. Vai dar exatamente certo, porque é a palavra de Deus. São verdades verídicas, fidedignas, porque vêm de uma única fonte, o nosso Criador. Deus não erra nunca. Então, vamos para ela, porque é ela que nos interessa. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, e vamos adentrar também ao 4º capítulo. É um texto clássico, todos nós conhecemos esse texto bíblico. Vamos refletir um pouco acerca dele. Talvez nem precise falar muito, porque ele é extremamente conhecido, né? A gente ouve esse texto sempre na igreja. Capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E aqui a Bíblia diz a possibilidade do homem ser perfeito.
Cuidado para não ler como eu vi um irmão ler outro dia, ser prefeito, porque ele já pensou na política. Não é prefeito, é perfeito. E perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra. Instruções de Paulo ao seu filho Timóteo. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Outras traduções trazem comichões. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que bacana esse texto, clássico, um texto simples, de fácil entendimento. A gente nem precisaria, né? Falar verso por verso, porque aqui o texto, a gente não precisa nem ir a um outro texto para entender o que ele está dizendo. Ele próprio, de forma muito clara, diz e deixa claro a sua mensagem. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é inspirada, e não é um trecho, não é um pedaço, não é uma frase, não é um destaque, é toda ela, a sua plenitude. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é uma ferramenta autêntica de Deus à disposição do homem. E Paulo está dizendo isso a Timóteo, porque Timóteo precisa ensinar a sua igreja. E Paulo percebe que a sua ida definitiva está chegando próximo, tanto que daqui a pouco, a gente não vai ler, mas você pode ler na sua residência, Paulo vai dizer: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, eu estou indo embora, Timóteo. Mas você entenda que a Escritura é divinamente inspirada, ferramenta que Deus nos deixou para que nós possamos moldar o caráter das pessoas. A única forma de moldar o caráter das pessoas é através da Sagrada Escritura. Isso é cristianismo. Vi outro dia uma pessoa desesperada dizendo: o Brasil não tem mais jeito. E comigo, particularmente, eu dizia: o Brasil tem jeito. Se esta nação se moldar à luz da Escritura e tiver o caráter de Cristo, com certeza, essa nação será feliz, porque a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a Escritura é divinamente inspirada. Ele, o próprio Deus, a própria verdade, falando somente a verdade. Um paradoxo. A própria verdade falando verdade. Mas a autoria do livro em que temos em nossas mãos é do próprio Senhor, do próprio Deus a quem nós servimos, a qual Ele escolheu para se revelar à humanidade. Como Deus se revela à humanidade? Através da sua preciosa palavra, via Cristo, aqui em nosso meio, se fez carne e habitou entre nós. É também tal um erro hermenêutico dizer que Jesus, e aqui, é 50% homem, 50% Deus, um meio a meio. Não, Jesus sempre foi Deus, sempre. Sempre. Alguns estudiosos tratam a matéria da equinose, me parece, ou do esvaziamento, em que em determinado momento ele se esvaziou e decidiu não querer ou não fazer.
Mas a grande verdade é que Jesus sempre foi Deus. Nunca existiu a possibilidade de Jesus pecar. Nunca. A doutrina da impecabilidade cabe exclusivamente ao Senhor a quem nós servimos. Outro dia disse isso a um irmão e ele ficou com dó do diabo, porque o diabo tentou Jesus e não conseguiu. Ele jamais conseguiria, porque Jesus sempre foi Deus. Para nós, muito simples. A tentação vem, bate aqui, né? E vem para cá. Fácil de nos derrubar o nosso adversário. Mas para Cristo não. Para Cristo era uma barreira. Bate aqui e escorre. Nenhuma possibilidade. Cristo é Deus. Deus encarnado entre os homens. Por isso que eu sou fascinado por esse Cristo. Por isso que eu o amo de paixão. Por isso que eu o adoro. Esse Deus, a verdade que revela a própria verdade, absoluta em si mesmo, decidiu vir aqui a essa terra, vir no lodo podre desse mundo, se apertado no peito por uma jovenzinha, se deixou trocar as fraldas por aquela jovenzinha chamada Maria, e ali ela estava diante de Deus, do autor, do criador de tudo. Ele aprendeu a falar, aspas, aqui, porque me amou. Sempre foi Deus, sempre será Deus, incalculavelmente humana. Jamais poderemos conhecer totalmente deste Deus, porque Ele sempre será e sempre foi Deus. Talvez as minhas palavras não sejam suficientes para explicar, mas eu afirmo, Cristo é Deus, sempre foi Deus. Ressuscitou em carne, irmão? O que você acha? Claro, né? A Bíblia diz que ele ressuscitou? Ressuscitou. Tinha uma matéria? Tinha uma matéria. Não sei o que matéria é essa. Há um corpo glorificado, talvez seja uma expressão, uma resposta, mas que tipo é esta glorificação? Eu não sei. Eu não disse para você que a Bíblia não tem resposta para tudo? Eu não sei que glorificação exata é essa, né? Mas ele ressuscitou em corpo, sim ou não? Sim. Agora eu pergunto para você, você é um corpo. Pastor Marcos, o corpo Marcos está aqui. O corpo Marcos pode estar agora lá no Jandaia? Óbvio, não pode. Mas o corpo Cristo está aqui. E o corpo Cristo está lá. Como ele faz isso? Não me pergunte. Eu só sei dizer para você que Ele é Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode aplaudir Ele? Ele é Deus, irmão. Não há o que se discutir. Não há. Sempre foi Deus, sempre será Deus. Então, Paulo escreve a Timóteo e diz, a Escritura é divinamente inspirada, sendo a própria palavra de Deus escrita por homens preparados, supervisionados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que possuíam uma autoridade divina infalível para abordar assuntos importantes para que nós pudéssemos discutir bem hoje. Então, desta fonte, Bíblia, desta fonte, Escritura, é que a gente tem que tirar proveito. Não é tirar proveito absoluto, e eu não estou incentivando a ninguém a deixar de ler, muito pelo contrário, eu sou amante da leitura, eu gosto de ler, mas a autoridade absoluta é só a palavra de Deus, né? A gente não tem tempo para falar, por exemplo, da formação do cânon, mas essas notas de rodapé que a gente vê nas Bíblias, essas não são inspiradas, né? Não tem inspiração na nota de rodapé. Comprei uma Bíblia de nota de rodapé, parece que ele encontrou o quarto Deus da Trindade. A nota de rodapé pode ser extremamente importante, mas a inspiração é o texto bíblico. O
texto bíblico é inspirado e foi supervisionado pelo Senhor, por isso a gente precisa tomar muito cuidado. E é bom ter em mente que Deus usou a cultura, Deus usou os costumes e os ambientes dos escritores para escrever a sua palavra, ou para pedir que ela fosse escrita, ensinar, diz Paulo a Timóteo. Ela é proveitosa para ensinar, modelar, guiar, fazer com que as pessoas encontrem o rumo correto, o caminho certo. É aqui, a Escritura. O que nós, muitas vezes, deveríamos fazer, estão fazendo os islâmicos na Europa. Estão financiando, desde a gravidez da mamãe, o filho, para se tornar islâmico. Pagam, e não só a gravidez, e vão seguindo o caminho. Vão indo para a universidade, e essas pessoas vão se tornar doutores islâmicos. E, de certa forma, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ensina. A palavra de Deus é para ser ensinada, apenas na igreja, aqui no culto de doutrina, não, lá em casa. A gente chama os filhos, bota ele ao redor da mesa, e vai dizer para eles o que Deus fez. Responsabilidade dos pais, e muito mais do homem do que da mulher, porque do homem, de fato, será cobrado muito mais isso do que da mulher. Mas hoje a gente transfere essa responsabilidade, muitas vezes, para a mãe. Até os nossos departamentos infantis têm muito mais mulher do que homem, porque a gente dá à mulher muito mais responsabilidade e alivia os nossos ombros. Mas é dever do pai sentar, reunir-se com os seus filhos e ensiná-los. Deus disse a Moisés, encuca na cabeça das crianças. Bota dentro da cabeça dela o que elas precisam saber. Fale sobre a criação. Hoje vou levar o meu filho ao zoológico. Ótimo. Então fale sobre a criação para ele, como Deus criou todas as coisas. Foi assim que o meu avô me ganhou para Cristo, aos 9 anos de idade, lendo a Bíblia para ele, porque ele era analfabeto, não sabia ler, e eu é que fazia a leitura. Eu lia para ele em casa e na escola eu repetia aos amigos. Desde muito cedo descobri aquilo que Deus queria da minha vida. Mas para isso, alguém precisou inculcar na minha mente a palavra de Deus. Então, esta palavra inspirada, ela serve para ensinar. E nós precisamos fazer uso dela. Ter habilidade para ensinar. E é por isso que aqui uma propaganda, ninguém me pediu para fazer, mas eu faço. Uma propaganda do nosso seminário. Se você nunca entrou pelas portas dele, entre e vai estudar. Precisamos estudar e muito. Precisamos nos aperfeiçoar e bastante. Nós precisamos ter habilidade com a Escritura. Aqui tem um irmão que me parece que ele lida com, eu não sei se o nome correto é esse, cabeleireiro, barbeiro, eu não sei qual é o nome correto, mas ele lida, provavelmente ele lida com uma navalha, com uma navalha. Comece a imaginar comigo um bebê de 1 ano de idade com uma navalha na mão. Tem filhos pequenos? Bebês? Você consegue imaginar? 5 aninhos? Com a navalha na mão, o bebê? A mãe até pegou a cena, meu Senhor. Mas agora imagine a navalha na mão do barbeiro. Você consegue imaginar? Saiu do salão, todo bonitinho, né? Até mais novo, porque o barbeiro tem habilidade. Nepá, Chorabiaçu. Tem habilidade com a Escritura. Procure ser hábil. Imagine o obstetra fazendo o parto. Quando as minhas filhas nasceram, eu ficava em cima. Opa, quero ficar de perto. Falava por telefone. Acho que o cara achava, de lá está falando um cara muito grande. Aí dizia assim, olha, teu marido está ligando toda hora. E o parto foi cesárea. As irmãs sabem bem o que é isso. Ele passa ali o bisturi, não é?
Se aquela ferramenta passar um pouquinho só para baixo, certamente a vida do bebê se perderá. Ele precisa ter habilidade. Então, quando a Bíblia diz que nós cristãos precisamos ser hábeis com a palavra, ele está dizendo que você precisa ser preciso com ela. Ter a habilidade de alguém, de um obstetra, de alguém que vai operar, não ficar inventando histórias de dizer, esta virada aqui é a virada não sei do que, esse mergulho aqui é um mergulho não sei da onde, nada disso. Vamos pregar a preciosa palavra de Deus, porque só ela é que pode fazer o real efeito na vida do homem, só a palavra de Deus. Modelar, ensinar, repreender. Repreender. O que é repreender? Refutar o erro. Repreender o pecado. Tarefa difícil. Não pense ser fácil repreender. Mas repreender, talvez não seja como muitos têm pensado nos dias de hoje. As pessoas acham que repreender é espancar. Paulo está sempre ensinando, a gente tem que repreender, mas essa repreensão deve conter o amor. O amor é a essência. Se nós não tivermos amor para repreender, então não vai funcionar. Corrigir, convencer os maus orientados de seus erros e colocá-los no caminho certo de uma só vez. Isso é corrigir. Vem cá. Vai para lá, você está indo para o caminho errado. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, esta escritura inspirada por Deus, ela é capaz de fazer todas estas coisas. E depois ele diz ainda, instruir em justiça, ou seja, dar uma educação construtiva cristã. Uma educação cristã. Justiça aqui não tem aquele negócio de ser hoje você me paga, nada disso. Vamos fazer justiça, não. Justiça aqui, a ideia é de educação cristã, de construir uma verdadeira educação cristã. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo de forma muito clara, esta palavra inspirada a Timóteo, bem possível, e isso aqui eu estou parafraseando, não está escrito aqui, mas talvez Timóteo estivesse pensando, Paulo vai embora, o que eu vou fazer agora, gente? Paulo é onde eu me escoro, Paulo é de onde eu aprendo tudo. Eu sou um pastor que eu não gosto de despedidas, eu não gosto, esse negócio de tchau, eu estou indo embora, isso é uma coisa que me machuca muito. Depois de 39 anos no cristianismo, eu ainda não aprendi a lidar com a saudade, com a despedida. Alguns têm mais facilidade, eu não tenho, eu confesso para você. E talvez Timóteo estivesse numa situação adversa, Paulo vai morrer, o que eu faço? E Paulo diz assim, sabe o que você faz? Você tem em suas mãos o maior instrumento, a palavra de Deus, é com ela que você vai trabalhar, meu filho Timóteo. Então, ensine, repreenda, corrija, instrua em justiça. E Timóteo era um jovem, difícil, né? É difícil para um jovem pastor. Eu confesso para vocês, eu fui dirigir há 23 anos atrás, e quando eu cheguei na congregação, e aí eu acredito que isso não é uma experiência única, alguns disseram, mandaram um menino para cá, as minhas filhas tinham 1 aninho, então perceba que parece que é difícil para Timóteo também, o jovem pastor, diferente de entrar aqui o pastor Clementino, de entrar aqui outros pastores, o Marcos é jovinho, então vou deixar ele de fora aqui, mas o peso dele, com certeza, é extremamente maior, são autoridades com um peso muito maior, ouvirão mais a ele, evidente, do que a mim.
possivelmente Timóteo estivesse preocupado. Esse pensamento meu, tá bom, irmão? Você não é obrigado a comer isso. Eu estou apenas pensando, tá? Eu sempre digo às pessoas que aprender, às vezes, é pensar por si só. Tomar cuidado para não alegorizar, mas pensar por si só. É aprender, né? Então, passando, quem sabe, dificuldades, Paulo disse, olha, ensina, repreenda, corrija, instrui em justiça. Por que, Timóteo, você precisa fazer isto? Por que a Bíblia deve ser o nosso instrumento de trabalho? Por que a Escritura deve ser o nosso aconchego sempre? Ele diz no verso seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Quer um homem de Deus preparado para a boa obra? É aqui, ó. Tem que seguir esta palavra. Se a Bíblia não for usada, se ela não for citada, se ela não atingir as funções específicas em nossa vida, nós não seremos homens de Deus perfeitos. Não vou entrar no detalhe perfeito hoje, tá bom? Aí eu deixo para a gente que conhece um pouco mais. Eu estou aqui aprendendo, tá? Talvez um outro dia a gente trabalhe a palavra perfeito desse texto. Mas o que eu quero enfatizar a você é que só a Escritura, só a palavra de Deus é capaz de executar tais atividades na vida de cada um de nós e de todo ser humano, seja ele qual for. A Escritura é o tratamento sadio para as nossas vidas. Ela é o tratamento que nós devemos ter para cada um de nós, porque ela vai nos aperfeiçoar. Tratamento sadio é a santa palavra de Deus. Então, quando o homem sofre os moldes dessa palavra, o líder enfrenta firme as suas responsabilidades. Vivemos dias muito difíceis, muito difíceis. Hora ou outra a gente vê uma voz ecoar, preciso de alguém em tal lugar, mas não, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Sempre uma preocupação. E por que essa preocupação? Uma preocupação, uma delas, é que tais pessoas não imputem em cima da igreja aquilo que não é bíblico, que não é verdadeiro. Essa é uma das grandes preocupações, mas que essas pessoas que enviadas são, elas levem a palavra de Deus e vistam as pessoas com ela. E que a palavra de Deus seja a roupagem, e não aquilo que eu acho, não aquilo que eu entendo, não o que o dogma ensina. Pasmem, a gente não ouve falar muito, mas tem uma igreja aí que as pessoas ensinavam que o diabo ficava atrás do bigode. Verdade, irmão. Absurdo, né? Um absurdo. Mas era ensinado, né? E então, se você tem bigode, né? Você está aí em parceria com o inimigo. Irmão, nós estamos sempre em parceria com Cristo, com o nosso Senhor, porque somos moldados pela sua palavra. Então, ensinos como esses, certamente, deixaram muitas pessoas em adversidades, em situações bem difíceis, bem difíceis. Eu não vou tratar muito dogma aqui, porque senão a coisa pode ficar um pouco desagradável. Mas nós devemos sofrer os moldes da palavra de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. É por isso. Preparado para toda boa obra? Só aqui, nesses moldes, aprendendo. E ele continua, conjuro-te, capítulo 4, verso 1, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino.
Eu vejo Paulo tão preocupado que o apelo paulino aqui evoca o nome de Deus e de Jesus. A preocupação dele é tão grande em que Timóteo exerça o seu ministério e faça isso de forma eficaz. Porque qualquer erro pode ser um tremendo desastre. Qualquer entendimento errôneo pode ser um tremendo desastre. Então Paulo evoca aqui o nome de Cristo, de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, e ele expande o seu pensamento, né? Ele vai num tempo muito distante aqui, que julgará, na sua vinda e no seu reino. E aí eu acho interessante, porque ele está dizendo, olha, sabe até quando você vai fazer isso? Sabe até quando você vai moldar a luz da palavra de Deus? Até a vinda de Jesus, até a sua vinda. Esse é o período em que nós todos os dias vamos precisar ser ajustados, eu e você, todo dia. Me lembro do pastor Ariovaldo Ramos, me lembrei dele agora, quando ele, em uma pregação, ele diz assim, o cristão devia andar com uma plaquinha no pescoço e escrito o seguinte, desculpe os transtornos, estou em reforma. Até a vinda de Jesus, nós precisaremos de autoridades, de homens de Deus, que molde o nosso caráter à luz da palavra do Senhor. E Paulo diz isso a Timóteo, ao meu ver, de forma muito clara nesse texto. Ele precisa atender o apelo de Paulo de forma reiterada aqui nesse texto. E ele permeia todo o texto. Eu não tenho tempo para ler, mas ele permeia todo o livro de Timóteo, acerca disso. Verso de número 2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda a longanimidade e ensino. A mim me parece o sentido desse texto insta a palavra a todo tempo e fora de tempo esteja sempre disponível. Sempre disponível. O homem de Deus deve estar sempre disponível para ministrar a palavra do Senhor. Quando a pessoa diz assim, não, aqui eu sou pastor, mas lá na minha empresa eu não sou pastor, lá eu sou o empregador. Bom, este é um pensamento raso. Quando a gente aprende com a Escritura, a gente é pastor aqui, a gente é pastor na empresa, a gente é pastor quando lida com os nossos liderados, a gente é pastor em qualquer lugar, na escola onde a gente estuda, na universidade onde a gente se assenta, em todos os lugares temos que estar disponível para instruir a preciosa palavra do Senhor, seja para quem for. Recentemente atendi uma senhora aqui no colégio, aqui na universidade, tentou suicídio. Aliás, desculpe, não tentou suicídio. O marido tentou assassiná-la, e ela veio me perguntar o que ela deveria fazer, porque ela soube que eu era desta igreja aqui, e que as pessoas diziam para ela, olha, ele tem um pastor daquela igreja, e ela foi me procurar para saber o que ela deveria fazer. Bom, eu não vou dizer para você o que eu disse a ela, óbvio, porque a instrução era para ela e não para você. Mas nós, como obreiros e como servos do Senhor, como cristãos, nós precisamos estar prontos, à disposição para pregar esta palavra a quem quer que seja qual o problema que essa pessoa esteja enfrentando. Nós precisamos ter porção da palavra de Deus para instruí-la. Muitas experiências já tive no meu ministério. Algum tempo atrás, as pessoas diziam que depressão é um negócio, desculpa a expressão chula, frescura.
Eu ouvi muitas pessoas dizer, depressão é frescura. Mas se ele tivesse lido a palavra de Deus, e visto que alguns homens de Deus entraram em estado depressivo, ele não cometeria esse erro. E nós, os pastores, nós, a igreja do Senhor, temos um instrumento grande nas mãos para resolver muitas coisas, para dar soluções em que médicos na universidade não vão conseguir. Mas toda palavra de Deus inspirada, ela é capaz de ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, convencer a pessoa a mudar o caminho e fazer essa pessoa melhor para a glória do Senhor Jesus. É necessário só a Escritura, inste a tempo, esteja sempre à disposição. Eu pergunto para você, quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Eu vou mais adiante, quanto tempo você gastou, se é que a palavra gastar aqui cabe? Eu acho que a palavra gastar não cabe, o verbo gastar aqui a gente exclui ele. Quanto tempo você ganhou lendo a Escritura? Quanto tempo? Você deu o dízimo do tempo lendo a Bíblia durante essa semana? Você fez o seu devocional diário? Você tem o hábito de utilizar desta grande ferramenta que Deus nos entregou para que pudéssemos viver melhor no planeta em que estamos? Então, esteja disponível sempre, é o que está dizendo Timóteo, ou aliás, Paulo a Timóteo, e ele diz, admoesta, repreende, exorta, e ele repete uma série de coisas, e no final desta frase ele diz, com toda longanimidade e ensino, 3 imperativos extraordinários nesse texto de Timóteo, para corrigir, Timóteo deveria corrigir o erro com argumentos coerentes. Corrigir erros sem ter argumentos coerentes não vai levar a nada. É porque? Por quê? Por quê? Você já viu outro dia eu fui com a minha esposa, eu nem conhecia, aliás, eu nem tinha dado muita atenção a essa questão, mas um programa da TV Cultura que não existe mais, e eles falaram assim, compramos o teu ingresso, você vai ter que ir. Eu falei, então é melhor obedecer do que sacrificar. E fomos lá naquele castelo chamado Castelo Rá-Tim-Bum. E aí tem uma coisa, o lugar que eu mais adorei lá dentro foi a biblioteca. E eu fiquei olhando os livros um pouco, Mas tem um cidadão, que eu não sei o nome, não sei personagem nenhum, mas que ele dizia assim, isso não é resposta. Alguém perguntava, ele disse, isso não é resposta. E eu comecei a pensar um pouco naquilo. E me parece que Paulo também ensina a Timóteo que a gente tem que ser coerente nos nossos ensinos. É porque isso? Não é porque é isso e acabou, é assim que funciona. Não, a gente tem que seguir a Escritura, o que Deus quer dizer, ou o que Deus está dizendo, o que é verdade normativa absoluta, é isso que devemos seguir. Se a Bíblia não te disser, ou se ela te disser não faça, não vá pela cabeça dos outros, vá pela de Deus, porque essa não falha, é infalível. Os concílios do século II ao IV brigaram muito acerca disso, porque os homens se achavam maiorais, os homens é que determinavam, os homens é quem diziam, os homens eram absolutos. Me parece que em muitos lugares a gente vive essa história novamente, a história do papado. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Outro dia disse a um irmão aqui, aliás ele me disse antes, depois eu disse a uma certa ocasião, Guarulhos é uma ilha, pastor Clementino, Guarulhos é uma ilha. Eu conheço um pouco deste país, conheço um pouco dos estados, conheço várias igrejas, mas Guarulhos, louvo a Deus, porque Guarulhos ainda tem preservado a pregação da palavra do Senhor. Guarulhos tem se preocupado em pregar a verdade e a veracidade. Isso não quer dizer que nós não cometamos erros. Sim,
somos passíveis de erro, mas temos nos preocupado em pregar a verdade, não aquilo que gostaríamos de ouvir ou que desejamos ouvir. Nós precisamos todos os dias nos sentar e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É a tua palavra que vale dentro do meu coração. Graças a Deus por Guarulhos, graças a Deus. Verso de número 5, vou correr, meu tempo já foi, tá? Eu estou fazendo hora extra hoje. Graças a Deus, porque eu fiquei pensando em hora extra agora, está mudando, né? As normas trabalhistas mudaram bastante. Aliás, só em desfavor do trabalhador, né? E até aquele banco de horas que existia, me parece que agora, bom, vamos fazer um monte de coisa bem ruim aí, depois você pergunta para os profissionais que você vai ver. E que não tem mais direito, não tem hora extra, não tem mais, vamos cortar um bocado de coisa, mas Deus não. Deus paga 100% aqui na terra e por fim nos dá a vida eterna. É justo o nosso Deus, né? É magnífico Ele. Verso de número 5, 4, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas, eles vão resistir à sã doutrina e vão dar ouvido apenas às fábulas. Vão querer estar do lado de pessoas que contem aquilo que eles querem ouvir. Né? Eu quero ouvir isso. Eu quero ouvir ele dizer que eu sou bonitinho. Eu quero ouvir ele dizer que eu sou o máximo. Né? Eu quero ouvir ele me elogiar. E essas pessoas não suportarão a sã doutrina. Pessoas que em determinado momento não ficarão satisfeitas com os seus líderes. Talvez, se você fizer um apanhado, você encontre talvez alguém que não ficou satisfeito com o seu líder, porque o líder chamou a atenção em determinado momento, fez com carinho, fez com amor, mas terão comichões no ouvido, porque seguem as suas próprias cobiças, os seus próprios entendimentos. E aí ele encerra, e eu encerro também, dizendo a Timóteo: você ser sóbrio. E eu acho bem interessante a expressão paulina aqui, porque a ideia que eu tenho é que essas pessoas que têm comichão no ouvido não são sóbrios. Você tem que ser o contrário dessas pessoas, que vão sempre com quem está te bajulando, que dá os tapinhas nas costas, que você é o máximo. Não. Também não está dizendo que você tem que ser inimigo de tais pessoas, não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto, de forma muito clara, me parece dizer que essas pessoas estão embriagadas, não têm domínio. Já viu uma pessoa bêbada, que não está sóbrio? Né? Outro dia passou um vizinho meu lá, ele estava tão ruim. Nós somos vizinhos há 28 anos. E quando ele percebeu que eu estava no portão e ele tão ruim, ele endureceu e... Falei assim, mas não vai adiantar, porque está bêbado. Ele está bêbado. Ele não está sóbrio. E Paulo está dizendo a Timóteo: essas pessoas que não se utilizam desta ferramenta, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, dão ouvido a coisas que não deveriam, não estão sóbrios, estão bêbados, não têm domínio sobre os seus pés, cambaleam. Mas você, Timóteo, você seja sóbrio, seja seguro, pregue esta palavra, esteja disponível para falar essa palavra. E eu tenho certeza, esse conselho de Paulo é extraordinário na vida dele. E ele sofre as aflições de Cristo. Ser sóbrio, fazer uso desta palavra, é sofrer as aflições de Cristo. Você vai receber muitas discórdias, você vai ser criticado muitas vezes, você talvez seja perseguido. E é o que Paulo estava, me parece, dizendo a Timóteo. Eles vão pisar no seu calo. Eles vão jogar sal na sua ferida e vão esfregar. Vamos ver se você vai aguentar. Mas Paulo diz a Timóteo: sede sóbrio, sofre as aflições de Cristo Jesus, o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus?